século, o mundo se deslumbrou com uma técnica que permitia alterar completamente o estado de consciência das pessoas. A febre do hipnotismo contaminou desde os mágicos de circo até pesquisadores importantes como Sigmund Freud. Nas últimas décadas, o hipnotismo saiu de moda, mas de repente surgiu com uma força muito grande. Afinal, o que é o hipnotismo? Uma técnica ou um encantamento? O hipnotismo é um método de indução à hipnose, um estado de relaxamento profundo no qual o indivíduo é capaz de obedecer às sugestões feitas pelo terapeuta. A origem da hipnose remonta a milênios antes de Cristo. Começou com uma prática religiosa na China. No século passado, a hipnose ganhou um outro sentido, quando o pai da psicanálise, Sigmund Freud, a usou como recurso terapêutico. Ele começou o trabalho dele praticando hipnose que ele tinha aprendido na França. Ele foi fazer um estágio em Paris com Charcot, no fim do século passado, no hospital chamado da Salpêtrière. E lá ele aprendeu, ele viu o efeito da hipnose, que era muito usado com pacientes histéricas, que era uma coisa que havia muito na época. Hoje em dia, pouca gente fica histérico como se ficava antigamente. Mas, tempos depois, Freud abandonou a hipnose. Acho que talvez porque ele não fosse um bom hipnotizador, ele foi desistindo, dizendo que a hipnose só curava sintomas, tinha um efeito paliativo sintomático, mas realmente não resolvia o problema, não ia na origem do problema, na origem do trauma e, portanto, não era um método eficaz. E aí ele passou a usar o que ele chamava de livre associação de ideias. Ele estimulava as pessoas, os pacientes dele, a irem dizendo tudo que passava pela cabeça, e ele ia escutando e tentando entender naquele fluxo de ideias que iam sendo colocadas em palavras pelos clientes. Ele ia tentando entender alguma coisa da dinâmica emocional e ia traduzindo aquilo através de interpretações para os clientes. Esse era o método, por assim dizer, freudiano. A hipnose moderna é também chamada de light ou ética e se preocupa em identificar o porquê do problema. O hipnólogo Paulo Renaud já atendeu mais de 23 mil pacientes com a técnica da hipnose ética. A hipnose moderna, ética, ela serve para tratar de doenças que têm origem emocional. E, nas doenças que têm uma origem orgânica, um trabalho multidisciplinar, você em conjunto com o médico, alivia a parte emocional de uma doença. A hipnose não deve ser usada nos casos em que você tem comportamento social agressivo, comportamento social de uma maneira bastante agressiva, porque a hipnose retira a crítica da pessoa. Naquele momento, os psicopatas, você não tem resultado bom com eles no trabalho com hipnose, você não tem resultado de esquizofrenia, está se fazendo alguma coisa agora em termos de pesquisa na área de epilepsia, mas a hipnose realmente é indicada na maioria dos casos em que você tem um componente orgânico. Mas e o que acontece com o paciente quando ele está sendo hipnotizado? Em hipnose você tem a acuidade mental, o teu poder de percepção subiu 400 vezes. Logicamente você faz tudo melhor em hipnose, até mentir. Você não vai contar aquilo que você não queira, como uma senha bancária, como, por exemplo, se você tiver visto algum parente seu cometer um crime e você ficou com aquela fobia por causa disso. Você, se quiser preservar a você ou aqueles que lhe são gratos, você não conta nada. O melhor paciente para mim é o gago, porque o gago, ele entrou gago e saiu falando. O meu problema sério é o impotente, que ele entra impotente aqui na cadeira e depois ele vai testar 2, 3 horas da manhã e me liga: olha, doutor, está tudo funcionando, mas ele se esquece que são 3 horas da manhã, mas ele está feliz. Mas o gago não tem discussão, ele entrou gago e saiu bom. O programa Mistério convidou o administrador de empresas Elcio Gonzaga para uma sessão de hipnose. Elcio é gago desde os 4 anos de idade, quando aprendeu a falar. A maioria das palavras em que eu tenho dificuldade são palavras com M, P, B, T e S no início. São palavras que talvez tenham alguma relação, essas letras, eu não sei. Mas eu tenho a sensação também que é uma questão de respiração. Eu canso muito falando, eu fico cansado.
Isoladamente eu consigo falar todas essas palavras. Tatuagem, tratado, eu já não consigo, tá vendo? Tratado. Tem certas palavras que eu tenho uma certa dificuldade e que realmente eu não consigo acertar. Eu sinto uma pressão entre o peito e a boca. A hipnose harmoniza o ser humano. Dizer que existe 100% de cura não existe, de harmonização, que você fique 100% curado. Isso não é a realidade. Nós temos um índice de acerto que está em torno de 92% no caso do Gago. Nós cremos firmemente que o problema dele é um problema de origem emocional. Você vê que quando ele consegue se controlar, ele fala perfeitamente bem. Ele tem algumas dificuldades, que é na leitura, nas palavras com R, S, P e B. Isso tudo é realmente bastante indicado o uso da hipnose, especialmente a hipnose que se faz, a hipnose consciente, que não vai se tratar o sintoma dele, o que ele sente praticamente não interessa, interessa é o porquê ele sente isso, e vamos reprogramá-lo como se reprograma um computador. A equipe do Mistério apenas acompanhou o início da sessão. Foi uma exigência do terapeuta para que o paciente pudesse relaxar totalmente. 30 minutos depois, Elcio já estava falando normalmente. Eu relaxei profundamente e fui buscar dentro da minha memória uma imagem que me viesse à mente. E veio essa imagem e a partir disso eu consegui mudar isso. Foi uma sensação que me deu forte de algo que me pegava aqui no pescoço, que me apertava muito aqui. E essa sensação me deu a ideia de que isso foi na hora de que eu nasci. Eu suponho que eu tenha nascido com uma espécie de enforcamento, qualquer negócio assim. E foi essa imagem que veio imediatamente na minha mente. Imediatamente após eu estar completamente relaxado. Consegui fazer, foi fácil, não foi nada difícil, não teve nenhum mistério em fazer. Agora, quando a gente volta disso é muito espantoso, dá uma certa sensação de tempo perdido. Quer dizer, eu podia ter feito antes e não fiz, né? Falar ao telefone era uma dificuldade para Elcio. Parece que não é mais. Cíntia? Tudo bem? Tudo ótimo, estou aqui falando com você. Não sei se você está notando algo melhor aí, não sei, perceba, depois me conte. Estou sendo filmado falando com você. Que eu falei que o que eu mais ia fazer era falar, né, depois. Agora não sei, se você notar alguma diferença, você me diz. Tá terminando aqui, daqui a pouco eu saio. Tá bom? Um beijo grande. Tchau. Ela começou a rir, né? Ela começou a rir, achou estranho. Acho que ela na realidade não tá... Ela deve achar que é outra pessoa, né? Porque está acostumada a uma outra forma de falar. Eu até tô meio bobo, eu, na realidade tô meio aparvalhado na realidade ainda. Eu não me posicionei. Eu estou muito emocionado. Emocionado no bom sentido. Às vezes, o hipnólogo precisa usar alguns recursos visuais e auditivos para concentrar a atenção do paciente, fazê-lo fixar os olhos num objeto brilhante ou até ouvir o tic-tac de um relógio. São alguns desses recursos. O poder da hipnose também pode ser usada em comerciais de televisão. É a chamada propaganda subliminar. Mas o publicitário Washington Oliveto não acredita nisso. As maiores conotações que a propaganda subliminar adquiriu sempre foram na área de propaganda política. Principalmente porque se cogitava que isso seria uma maneira de indutir na cabeça das pessoas algo que não necessariamente elas estivessem dispostas a aderir de uma maneira racional. A publicidade não tem esses poderes até pelo seguinte, eu acho que quando se acredita poderes extra-sedutores à publicidade, você está tentando desrespeitar a inteligência do espectador, do consumidor. O consumidor, mesmo que seja humilde, mesmo que seja uma pessoa que não teve a felicidade de ter uma escolaridade consistente,
ele sempre tem uma característica em comum, ele é inteligente e sensível. Então ele percebe quando uma mensagem é honesta ou não, ele percebe quando é sedutora ou não, e ele não está lá para ser ludibriado ou hipnotizado. Ele está lá ao contrário, para ser seduzido de uma maneira onde ele diz assim, puxa, essa mensagem gratificou a minha inteligência.